Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão GF. Hoje estamos com um quadro diferente em que nós conversaremos sobre diversos assuntos. Seja bem-vindo ao Conectados. Nesse primeiro episódio falaremos sobre o jovem e as incertezas do futuro e como ter esperança em tempos de crise. Como ter esperança em tempos como esse que nós estamos vivendo, tempos de coronavírus, em que o mundo todo está em crise, seja financeira, vários países quebrando, seja a crise na saúde, muitas pessoas morrendo. A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. E, gente, o que vocês acham de a gente começar com o jovem e as incertezas do futuro? Acho que o jovem hoje ele virou um símbolo da incerteza, né? Que não sabe o que quer, está se descobrindo a todo momento, símbolo da insegurança. O que você acha disso, Joyce? Fala um pouco pra gente. Olha, olá a todos, primeiramente. Eu acho que incertezas é algo que sempre houve no coração de qualquer jovem, desde que o mundo é mundo. E eu acho que é o mal do século, assim, e cada jovem ele tem uma insegurança em alguma área da sua vida. Mas é principalmente, assim, nessa questão da ansiedade, de não saber o que vai fazer, qual é o propósito maior na vida dela. Eu acho que é algo que permeia a nossa sociedade e a gente precisa esclarecer bem, a gente precisa fundamentar isso, principalmente na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa fonte de resposta, é a nossa segurança. Com certeza. Acho que eu estava vendo esses dias a questão da diferença, né? Eu fui pesquisar a palavra futuro. Vocês acham que tem diferença entre futuro e porvir? Ou vocês acham que é a mesma coisa? Eu vi um site, não me recordo agora o nome do site, mas que falava sobre a diferença dessas duas palavras, que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, futuro e porvir, mas na verdade não é. Eu acho que o futuro ele está ligado com aquilo que a gente consegue escrever, com aquilo que a gente consegue arquitetar, aquilo que a gente consegue calcular e projetar, sabe? Beleza, eu projetei, eu quero ser diretor, vou estudar cinema, vou trabalhar na indústria cinematográfica, esse é meu futuro. Agora tem a questão do porvir, que a gente se esquece, né? Que é trabalhar com os imprevistos. Tá aí um problema do jovem, né? Trabalhar com os imprevistos. Porque a gente pode planejar, a gente pode escrever, a gente pode calcular, a gente pode realmente sonhar, só que tem os imprevistos. E o problema do jovem hoje é não saber lidar com os imprevistos, né? Acho que muitos já fizeram faculdade, estão tentando entrar no mercado de trabalho, mas tem um imprevisto da economia não tá boa o suficiente para você conseguir entrar no mercado. Um imprevisto, você não estava esperando por aquilo, né? Uhum. Eu acho que tem esse problema das incertezas do futuro. Acho que a questão de emprego, de faculdade, o jovem ele está em constante descoberta, né? Está em constante descoberta de si mesmo. O que você acha sobre isso, Henrique? Fala um pouco da sua opinião. É normal do ser humano, isso não só o jovem, tanto quanto o adulto, a criança. É normal planejar, querer fazer alguma coisa. Amanhã eu vou comer lasanha no almoço, por exemplo. Que é um plano comum. E a gente tem que aprender, não só o jovem, mas todas as pessoas, elas têm que aprender a lidar com a frustração. O porvir, como você disse, é algo que a gente não tem controle. É algo que a gente não sabe o que vai acontecer. O futuro a gente planeja, mas o porvir é o problema. E a gente está com o mal do século, como a Joyce falou, a depressão, por conta disso, porque o jovem, a criança, o adulto não aprendeu a lidar com as frustrações da vida. A frustração, ela causa depressão, ela causa um distanciamento. E isso é razão de segurança, é razão de as incertezas mesmo da pessoa. Ela planejar algo e esse algo não acontecer. Na Bíblia vai dizer diversas vezes que em vão planeja o homem que não busque em Deus o planejamento, porque tudo é do Senhor. Tudo é dele, nós temos que confiar nele. Em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo oportuno determinado para cada coisa. E é esse tempo oportuno que a gente tem que entender. E é através dele que a gente aprende a lidar com as frustrações. Acho que por conta da gente não entender esse tempo oportuno é que surge a problemática da ansiedade, né?
Acho que não tem um jovem, acho que são poucos, na verdade, os jovens que não são tão ansiosos. Eu falo por mim. De ontem à noite eu não consegui dormir pensando nesse programa, pensando, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Meu Deus, o que que pode dar errado? Jesus, sabe? E você ficar se corroendo na cama. E, cara, a ansiedade é um problema tenso na vida do jovem hoje em dia. Ana Kézia, fala um pouco da sua opinião sobre as incertezas do futuro. Então, oi, primeiramente, eu acho que antigamente as pessoas tinham um preparo maior para lidar com conflitos. As pessoas já aprendiam a se virar desde cedo, né? Até porque era um período mais complicado. Hoje em dia nós temos muito a nossa família protegendo. Então, quando surge um conflito, um problema, nossa primeira reação é querer fugir dele. E a gente coloca nossas expectativas no futuro, a gente espera um futuro de uma forma e quando aparece um problema, a gente se esconde, se sente ansioso, a gente quer fugir e acaba levando a problemas muito maiores. A gente fica mais ansioso, causa depressão e a gente se esquece que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem um propósito na nossa vida, que a gente nasceu com um propósito. Então, eu acho que o jovem precisa se lembrar hoje que nós nascemos com um propósito e nós temos algo de especial para fazer no mundo. Caramba, eu concordo. Ela falou justamente da questão do porvir, por conta de não saber lidar com o imprevisto, por conta de não saber lidar com o porvir, muitos se trancam, muitos acabam desenvolvendo graus bem excessivos de depressão e etc, né? Temos até na Bíblia, Samuel, complementando o que ela falou, a passagem do barco, né? A gente vê que em um determinado momento Jesus está no barco com os 12 discípulos e ele dorme, ele adormece. E começa uma grande tempestade e os discípulos na hora já se desesperam. Cara, aquilo ali não estava previsto. Então, obras do porvir. E o que eles fazem? Jesus, acorda, Jesus, estamos perecendo. Jesus levanta numa calmaria tremenda e fala, por que vocês estão temendo? É só ordenar que ele vai obedecer. Quem está no comando, quem está no barco sou eu. Amém. E Jesus vai lá e acalma a tempestade. Acho que então a gente pode dizer que a gente pode escrever o futuro e deixar o porvir nas mãos de Deus, né? Os imprevistos nas mãos de Deus. Então a gente pode sonhar, a gente pode escrever o nosso futuro e deixar o que não está previsto, o que está fora do nosso controle nas mãos de Deus. Acho que isso é bem interessante. Alguém tem algum adendo? Em relação a isso que você falou do porvir, é importante a gente se lembrar que Deus ele tem o controle da situação. Não importa o momento que a gente está passando, se é de crise, se é de bonança, se é de prosperidade, se é de escassez. Eu acredito que os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Os nossos até podem. A gente pode planejar algo que está fora daquilo que Deus tem para nós. E eu acredito assim que é para que se cumpra algo maior na nossa vida, que vem de Deus. E quando a gente não consegue alcançar um objetivo que talvez a gente planejou tanto, mas a gente não buscou em Deus saber se aquilo é realmente que a gente tem que viver, eu acredito que ali naquele primeiro momento a pessoa pode ficar desesperada, né? Porque acabou que não deu certo o que ela planejou, mas eu vejo como também um livramento de Deus, para a pessoa não viver ali algo que ela queria, mas que Deus já viu que não ia dar certo. Entende? Então eu vejo como Deus ele tem o controle e os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe, eu parei para pensar aqui agora. Será que os jovens de épocas mais antigas que a nossa, a época dos nossos pais, por exemplo, será que eles eram tão inseguros como a gente é hoje? Será que eles tinham tanta incerteza do que estava para seguir na vida deles como a gente tem hoje? Será que a época, o lugar, isso influencia o jovem ser inseguro ou não? O que vocês acham? Olha, a minha visão é que a geração passada ela já veio sofrendo algumas transformações. Ela já não era a mesma coisa da geração dos nossos avós.
que foram criados, a maioria, na roça, trabalhando, cuidando dos irmãos. Ou seja, a geração da década ali de 80, 90, é uma geração já que ela sofreu as transformações da internet, os avanços tecnológicos vieram, e esses avanços, eles facilitaram a vida das pessoas. Não estou falando que isso é ruim, mas essa facilidade, às vezes, amoleceu o ser humano. Às vezes, deixou o ser humano mais suscetível a esses problemas. Isso é verdade. Antigamente as pessoas iam em bibliotecas para pesquisar, para estudar. Hoje, tudo na palma da sua mão. Isso te torna cada vez mais sedentário, né? Cada vez mais trancado dentro de casa. Para que eu preciso sair, sendo que eu tenho tudo aqui na minha mão? Eu tenho televisão, celular, computador. Não preciso mais de nada, né? Isso vai tornando o jovem, principalmente o jovem, que é o que tem mais acesso a essa tecnologia, vai tornando o jovem cada vez mais preguiçoso, cada vez mais, acho que, trancado dentro da casa dele, sabe? Então, acho que as juventudes vão mudando conforme a tecnologia. Acho que você pode criar um paralelo, né? Que a juventude muda conforme muda a tecnologia, muda os tempos, muda os lugares. Acredito que jovens do outro lado do mundo já pensem diferente de como a gente pensa aqui agora, entendeu? Algum adendo ou vocês acham que... Então, eu acho que a nossa geração é a geração internet mesmo, literalmente, porque nós queremos tudo na nossa hora, instantâneo, né? Então, a gente espera que tudo caia do céu. A gente até toma as nossas decisões, mas a gente não corre atrás, não vai atrás do nosso sonho, a gente fica ali sentado esperando que ele simplesmente aconteça. E eu acho que é outra coisa que frustra muito, porque quando nada acontece, o que a gente espera? Será que é culpa dos pais, os jovens, as crianças serem como são hoje? Será que o problema da criança ser tão preguiçosa, o jovem ser tão preguiçoso, é culpa do pai? O pai, sabe, mimar demais a criança? Eu acredito que ele tenha parcela. O pai tem parcela e uma parcela até que grande. Por quê? Se você pensar comigo, uma criança, você está cozinhando e o seu filho começa a puxar a sua saia. Ô mãe, o que você vai fazer? Tó, vai jogar. Tó, vai fazer não sei o quê. Tó, vai assistir desenho no YouTube. Então, tem uma parcela. Mas eu ainda acredito que a própria pessoa ela tem sua parcela de culpa também. Com certeza. Então, eu não culparia os pais, mas eles têm uma grande parcela de culpa perante o sedentarismo ou então a falta de ação da criança e do jovem. Acho que o jovem, ele muitas vezes, ele já cria uma pressão para ele mesmo por conta da família, né? A família fica pressionando o tempo todo. Você tem que saber o que você quer da vida, estudar, não sei o quê. Tudo bem. Mas acho que o pai ou a mãe, ele acabou mimando demais a criança, e quando a criança cresce de um jeito, cresce de uma maneira, de repente, insegura com os pais, com os amigos, sabe, muito fechado, os pais vêm querer cobrar depois. Falei, caramba, mas como o Henrique disse, você tem parcela de culpa nisso. Se o jovem ou o adolescente ou a criança é como é hoje, você tem parcela de culpa porque você ficou pegando... Pegar no pé é importante. Senão o jovem não faz, você tem que pegar no pé. Mas pegar no pé a ponto de oprimir o adolescente para ele se sentir, sabe, para ele fazer alguma coisa, oprimir demais, acho que não é a maneira certa de tratar um jovem. Porque tantos jovens, depois de ser oprimido quando era mais novo, cresce com problemas, sabe? Eu acho que aqueles jovens que têm aqueles pais muito duros, que estão sempre pegando o pé dele, que tem medo do pai. Quando acontece alguma situação que exige pressão, que exige rapidez do jovem, o jovem trava. Porque o pai, ele oprimiu tanto o jovem que acaba acontecendo esse tipo de problema que a gente está discutindo, né? Vocês têm algum adendo sobre... O que você acha, Jess? Eu acredito sim que os parentes podem ter, né, uma parcela de culpa, principalmente isso a longo prazo, né? Eu acho que tudo em excesso faz mal. Como você falou, né, que aquele pai que meio que pressiona o jovem ali, a ele decidir, imediatista ali, é algo para o futuro. Eu acho que isso é ruim também, porque ele acaba
que comparando a vida dele com a dos outros. E a comparação, ela leva a pessoa a ter uma certa ansiedade, né? Por que que na vida ali daquele meu amigo, que tem mais condições, às vezes, né? Deu mais certo e comigo tá dando errado. A gente tem que parar para ver o que que a pessoa viveu também, né? Então, acho que tudo em excesso. Tanto oprimir demais um jovem, para ele buscar um rumo, para ele decidir ali sem ajuda, né, sem consulta, terapia, nada. Mas também, como o Henrique falou, no caso assim do pai mimar também, né? E na verdade a gente precisa ter esse olhar, porque mimar um jovem ou um adolescente que está em crescimento ali, eu acredito que seja um tipo de nova orfandade. Eu vejo que você não dá atenção ali para o seu filho, não perguntar como ele está, o que está se passando na cabeça dele, o que ele pensa em relação a determinado assunto, e você não dá atenção e você largar ele lá vendo vídeo, se enchendo de entretenimento e mídia. Eu acredito que hoje em dia esse é o novo modelo de se deixar crianças órfãs. Eu acho que é um órfão dentro de casa, né? A gente não dá assistência ali para um jovem, para um adolescente, para ver quais são os medos dele, os anseios, né? Eu acredito que isso é muito sério, isso a longo prazo gera depressão e ansiedade, né? Acho que é muito sério isso na nossa geração. Isso é verdade. Eu achei bem interessante esse ponto que você tocou, da nova orfandade. Nunca tinha parado para pensar por esse ponto, né? Acho que depois de velho, que os pais olham para os filhos dele, caramba, eu dei tudo que ele precisava, dei comida, dei celular, dei carro, às vezes o pai pode, dei carro pro meu filho, e ele se virou contra mim, eu nem falo mais com ele. Você deu o mais importante? Você tem certeza que você deu o mais importante? Você deu o que ele realmente precisava? Porque às vezes acho que um jovem que cresce em favela, que às vezes não tem tanta coisa para comer, tem mais experiência, tem mais ligação com o pai dele do que um jovem que vive numa mansão. Por quê? Porque o pai, ele tem que dar amor pro filho, né? Acho que isso é o mais importante que celulares caros de última geração, do que carros, do que viagens para Disney, viagens para outros lugares do mundo, é o amor. Acho que isso tudo acaba, isso tudo ele é momentâneo, é passageiro, mas o amor, eu não posso dizer que é eterno, né? Mas ele é o que dura mais, é o que é mais forte, é a base, né? Eu achei bem interessante essa questão da nova orfandade. Querendo ou não, o que vincula, né? É uma família, o que cria laços entre uma família é o relacionamento baseado no amor. Então, sem amor, não há família. Não havendo família, não há sociedade. É um caos. Cara, esse assunto vai longe, né, mano? Se a gente parar pra pegar todos os detalhes de como é difícil ser jovem, como, sabe, você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente hoje aqui, a gente discutindo, né? Tá todo mundo meio, ai, eu nunca fiz isso é novo pra mim, como disseram antes da gente começar o programa. Mas acho que tudo tem uma primeira vez na vida. Depende também do que você vai fazer. Claro que se for fazer coisa errada, não precisa ter a primeira vez. Mas essa experiência que a gente está tendo aqui, de estar conversando sobre esses assuntos, acho que esse programa é mais para isso, né? É para incentivar você, jovem, que está assistindo, ou que está ouvindo no Spotify, ou está assistindo no YouTube, a conversar, a pensar mais sobre o assunto, sabe? A pensar por um olhar diferente, tirar o olhar da caixa, tirar a cabecinha daquela caixinha ali e pensar diferente, né? Vocês têm algum adendo? Vocês têm alguma coisa para falar mais sobre o jovem e as incertezas do futuro? Olha, eu acredito que a Bíblia é cheia de respostas e eu acho que esse vídeo aqui ele tem essa questão, né, da gente trazer esse conhecimento bíblico. Eu acredito assim que Deus ele responde muitos questionamentos, né? E na incerteza, né, do jovem em relação ao futuro, Deus ele responde na palavra muitas coisas acerca de finanças ou de projetos, né, que a gente quer realizar na nossa vida. E aqui eu acredito que traz muitas respostas para qualquer dúvida que a gente tenha na vida acadêmica. Se você às vezes está aí em casa, nossa, eu não sei o que eu faço, eu quero decidir o que eu quero estudar, sabe? Só que eu tenho medo, sabe? Na minha adolescência eu ouvia muito isso. Você precisa fazer um curso que dá dinheiro. Existe muito essa pressão também da família. Mas eu acredito assim
Jesus, ele respondeu isso muito bem, quando ele falou, não vos preocupeis, né, com o que vocês vão vestir e vão comer no dia de amanhã. Porque os pagãos, eles que ficam ansiosos, que procuram por tudo isso. Mas primeiro coloquem o reino de Deus como primícia na sua vida. E essas coisas virão ser acrescentadas. Então é importante a gente buscar em Deus as nossas respostas e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Ele provê o dia de amanhã. A gente não tem aqui, assim, que tomar espaço no nosso coração acerca do futuro. A gente precisa dar o lugar de Deus. E o segredo é esse. É você lançar suas preocupações a Deus, contar os seus sonhos para Ele e também comparar se realmente aquilo é de Deus para você. Porque às vezes você quer fazer algo que não está de acordo com a palavra dele. Então você tem que calcular esse custo também. Acho legal, assim, a gente fazer, né, como diz ali em Eclesiastes, não, Provérbios, que tem uma palavra que diz, o homem planeja no seu coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. Então, é importante você buscar em Deus essas respostas, deixar um pouco de lado essa ansiedade com o seu futuro, entende? Alguém tem algo mais? Então, é algo que me chama a atenção, porque eu também tenho essa ideia em comum, que eu acho que os jovens hoje estão esquecendo de colocar Jesus na frente das decisões. A gente quer tomar uma decisão, quer fazer alguma coisa, mas a gente não para pensar se aquilo vai colocá-lo na frente, né? A gente meio que esquece, coloca de lado e vai atrás do que a gente quer, muitas vezes até interessado em riqueza, e a gente acaba esquecendo de nos aproximar, de orar, perguntando mesmo se aquele é o caminho certo. Então, eu acho que se a gente tem uma intimidade maior com Jesus, se a gente fortalece o nosso relacionamento com Ele, as possibilidades de falha são muito menores, porque a gente vai estar tomando decisões que são corretas, que a gente vai estar no caminho dele. E se a gente errar, muitas vezes até para um aprendizado, e não para que nós falhemos futuramente, é justamente para construir né, uma... Esqueci a palavra. Construir o quê? Construir uma base, né? Então, a gente construir uma base naquilo que a gente quer viver. E aí a gente vai viver algo muito melhor no futuro do que a gente ir por um outro caminho e ter fracasso. Acho que a gente faz o que a gente quer fazer. A gente vê o que a gente quer ver e não o que a gente precisa ver. O que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente fica cego pelas nossas vontades e... quer saber? Beleza, deixa Deus aí. Não preciso disso, eu vou tomar minha decisão aqui, vai dar tudo certo, não tem nada pra dar errado. Acaba que dando tudo errado, como a gente não espera. Então acho que a gente vai pelo que a gente quer, né? Pela nossa vontade. Tá aí um erro nosso, não só do jovem, mas de todo ser humano pecador. Querer ir pelas próprias vontades e não pela vontade de Deus. Henrique, você tem alguma coisa pra falar aí, amigo? Tenho sim. Enquanto a Joyce falava, eu pesquisava aqui na Bíblia, que me falhou a memória. Mateus 11, 28 vai dizer a seguinte coisa: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente tem que lembrar sempre que Deus é o centro. Ele está no trono. O pastor falou isso numa pregação dele, se eu não me engano, de domingo retrasado. Ele falou a seguinte coisa: o sepulcro, ele está vazio, mas o trono não. Então a gente tem que lembrar que na proa do barco, no trono, no comando das nossas vidas está ninguém mais, ninguém menos que o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Quero me converter de novo. Beleza, então, pessoal, vamos finalizar esse assunto e partir para o próximo tema, que é como ter esperança em tempos de crise. Como é que a gente pode ter esperança em tempos de crise, senhor Henrique? Fala pra gente. Bem, eu dei uma pesquisada e eu anotei a definição de esperança para a gente começar a tratar acerca desse assunto. Esperança, segundo o dicionário,
É uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos. Ou seja, esperança já parte do pressuposto que o resultado ele tem que ser bom, tem que ser positivo. E como manter a esperança em tempos de crise? A gente sempre tem que olhar à luz da Bíblia. E na Bíblia a gente vai ler em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então a gente sempre tem que olhar na Bíblia e através da Bíblia procurar como a gente se manter firme mesmo em tempos de crise. Eu acho que, para complementar aqui, né, o tema, né, que é como ter esperança em tempos de crise, acho que ter crises é completamente normal, né? Acontece, faz parte da vida do ser humano. Seja ter crises existenciais, crises financeiras, ou em caso de países, crises econômicas e etc. Mas como é que a gente pode lidar com tempos de crise? Como é que a gente pode transformar a experiência de passar por uma crise numa experiência boa, uma experiência que agregue? Joyce, por favor. Então, eu queria citar o caso de Jeremias, né? Jeremias, ele foi um profeta. Ele viveu ali num momento onde a nação de Israel estava na abominação da desolação ali, né? O pessoal corrompido moralmente, as pessoas já não tinham mais temor a Deus. E ele escreveu um livro, né? Lamentações, a gente vê aqui. E uma coisa que ele deixou de lição pra gente, né? Inspirado pelo Espírito, é que ele diz assim, no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, como a gente pode ter esperança em um tempo onde a gente está vendo que está tudo negativo, que não está fluindo do jeito que a gente quer, né? Como é que a gente pode superar esse momento que a gente está vivendo no mundo, né? Essa crise na saúde que acaba que desencadeia em outras crises financeiras, econômicas, né? Tantas pessoas desesperadas aí com seus empregos ou perdendo entes queridos, né? O que a gente pode trazer de lição com que Jeremias ele nos ensina? Que a gente precisa trazer à memória momentos que a gente passou, experiências com Deus, para que a gente possa ver que o amanhã ele vai chegar, mas a gente precisa entender que a esperança que Deus traz é baseada na grandeza dele. Se Deus ele já proveu na sua vida, lá no passado, numa crise que você também já passou, ele é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você precisa começar a ser grato a Deus pelo que ele já fez por você. E nesse momento que você encontrar respostas em Deus, ser grato a ele pelo que ele já fez e o que ele ainda vai fazer por você, porque você precisa ter fé para crer que ele é um Deus que ainda vai cuidar de você por muito tempo, você precisa começar a entender que Deus ele está no controle e que ele jamais abriu mão de você. Então, como é que a gente faz, né, para ter esse escape, né? A esperança é esse escape no momento de crise. É trazendo a memória, como Jeremias falou. Você precisa entender que Deus, ele é um Deus que realiza milagres. Ele não é um Deus que parou, né, na história, não. Ele pode muito bem prover para você o amanhã. E é isso, assim. Tem um versículo lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 4, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa passagem fala sobre como a crise pode fazer com que a gente amadureça, né? E, Ana Kézia, você tem alguma coisa para falar pra gente? Como é que a gente pode ter esperança em tempos de crise? Eu acho que nós temos que colocar a fé à frente de tudo. Puxando o gancho do que a Joyce falou, nós temos que entender que Deus é o provedor. A gente não tem que focar nos erros que a gente pode cometer e nos problemas que a gente pode ter, mas sim focar na verdade, na única coisa que a gente sabe e tem certeza, que é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai prover. Isso também entra no fato de que assim, a gente entende a soberania dele, né? Ele não vai desamparar a gente. E se muitas vezes a gente não vai por um caminho que a gente quer ir, a gente tem que ter em mente
que Ele está direcionando a gente. Então, eu acho que a gente tem que colocar muito isso em questão, a fé, porque também sem ela a gente não pode agradar a Deus, e a fé é o que alimenta a nossa esperança, é o que alimenta a nossa alma. Henrique, você tem alguma coisa para dizer pra gente? Baseado nisso que a Ana Kézia falou, tem um personagem bíblico bastante importante também, Jó. De Jó a gente vê que ele é provado e ele perde tudo, literalmente tudo que ele tinha. Só que a única coisa que não consegue arrancar dele é a fé. É a esperança que Deus me deu, Deus tomou. Louvado e engrandecido, adorado, seja para todo sempre o nome do Senhor. Ou seja, Deus está no comando. E por Ele estar no comando, Ele estar no trono, a gente tem que lembrar, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa salvação, mas Ele é o nosso Senhor. Bom, pra gente finalizar o programa de hoje, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que gostaria de concluir. Henrique? Eu gostaria, assim, juntando tudo que a gente falou aqui, eu acho que algo ficou definido, que Deus é soberano. E na soberania dele, ele é onipotente, imutável, a gente sabe os atributos dele, e por saber os atributos dele, nós temos que confiar. E ele é o Deus que era, é e há de vir. Então, o que a gente tem que ter em convicção aqui, para concluir, para fechar a minha fala, é que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Como a gente vai estar preparado acerca disso? Porque ele é soberano, não devemos perder a fé. E, como disse a Ana Kézia no decorrer do vídeo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos praticar a fé, viver a fé, porque é através da fé que nós vamos ver, vamos agradar ao nosso Senhor. Ana Kézia? Jesus, o próprio Jesus fala que nós teremos aflições. Então, o que eu deixo para vocês, aí a lição que eu deixo para vocês, é busque a Deus, sonhe alto, sonhe os sonhos que Ele tem para você. Se o nosso Deus é tão grande, porque os sonhos que Ele tem para nós seriam pequenos. Olha, profundo, hein? Bom, agradeço a você que acompanhou esse programa até aqui. Eu peço que você deixe o seu CCC, curta, comente e compartilhe. Comenta aí, a coisa mais importante pra gente agora, a gente precisa de um feedback seu pra saber se você tá gostando desse novo quadro chamado Conectados. E mês que vem a gente tá aí de novo. Um abraço, Deus abençoe a todos.